Olá! Veremos agora a espectrometria de absorção atômica e as suas aplicações e particularidades. A espectrometria de absorção atômica, chamas, é atualmente a mais usada de todos os métodos por causa da sua simplicidade, eficiência e relativamente baixo custo. A técnica, historicamente, foi introduzida em 55, no século passado, por Walsh, na Austrália, e por Alkemade e Milats, na Holanda. A primeira aplicação comercial da espectrometria de absorção atômica, abreviada por EAA, ocorreu em 59, e o seu uso explodiu grandemente após esse período. A razão pelo qual métodos de absorção atômica não foram amplamente usados antes está diretamente relacionado com o problema criado pelos curtos comprimentos de linha. A instrumentação de uma espectrometria de absorção atômica de feixe nós temos uma linha, nós temos o processo aqui, o atomizador, Aqui nós temos o atomizador. Esse atomizador vai gerar... temos o atomizador, Nesse processo de atomização nós teremos aqui os átomos e os íons. Nós vamos jogar então uma linha, uma faixa de luz num comprimento de onda específico, monocromático. Quando eu falo monocromático é um comprimento de onda específico, ou uma frequência específica. Lembrando que o comprimento de onda é igual à velocidade da luz dividido pela frequência. Então se eu tenho um comprimento de onda, eu tenho a frequência porque C é constante. Bom, aí esse comprimento de onda específico tem que ser aqueles que vão promover a absorção dos átomos, dos tipos de átomos que estarão presentes na sua amostra inicial e que será atomizado. Digamos que seja de sódio. Você tem que jogar um comprimento de onda que vai absorver numa certa região do sódio. Aí nós vamos ter então uma absorção, e depois esse fenômeno é regido pela lei de Lambert-Beer, que a gente já entendeu, já estudou. Essa seria a radiação inicial, com a potência inicial, e a gente vai ter a radiação transmitida que é obtida. E assim a gente consegue ter também o espectro de absorção, que é a absorbância como função do comprimento de onda. Nós teremos então os sinais aqui para as absorções. A radiação de uma fonte de linha é focada num vapor atômico ou num atomizador eletrotérmico, que é essa parte aqui. A fonte de radiação atenuada no monocromador, nessa parte aqui, é que isola a linha de interesse. Porque, na verdade, aqui nós teremos também vários processos de emissão. Então temos que ter a linha de interesse. Então nós teremos transmitido, além da radiação transmitida que saiu da radiação inicial de interesse de lambda para o sódio como exemplo, nós teremos várias outras devido às outras partículas do sistema e também via o processo de emissão. A fonte de radiação atenuada no monocromador é que isola a linha de interesse. Em seguida, a potência radiante da fonte, atenuada pela absorção, é convertida por sinais elétricos pelo tubo fotomultiplicador. O tubo fotomultiplicador, PMT, que é essa parte aqui. E o sinal é então processado e direcionado a um sistema computacional para gerar o output. Aqui nós teremos então o espectro, a saída. A espectrometria de absorção atômica de chamas proporciona meios para se determinar de 60 a 70 elementos químicos presentes na tabela periódica. O método é adequado para medidas rotineiras realizadas por operadores inexperientes. Por causa que uma lâmpada de cátodo hollow é requerida para cada elemento, apenas um único elemento pode ser determinado por vez, e essa é a principal desvantagem da espectrometria de absorção atômica. Então, você tem que ter uma lâmpada específica, que deve ser provavelmente com um orçamento elevado, cara. Essa lâmpada vai ser específica para cada tipo de átomo daquele elemento que você quer analisar. Se você quer analisar sódio, você tem que ter uma lâmpada para sódio, E é essa lâmpada que vai fazer com que nós tenhamos um comprimento de onda específico, por exemplo, para caracterizar uma absorção
de um átomo de sódio numa amostra. Vamos falar agora sobre análises quantitativas usando a espectrometria de absorção atômica. Na espectrometria de absorção atômica, análises são baseadas no método de padrões externos. Nós já vimos, né, como que a gente usa padrões para obter uma curva de calibração, né, e por meio da absorbância como função da concentração, a gente consegue fazer uma regressão linear, obter uma equação da reta e obter, por meio de futuras medidas da absorbância, a concentração de uma amostra desconhecida. Então a gente trabalha com padrões e, em particular nesse nosso caso aqui, teremos os padrões externos. Desvios da linearidade ocorrem com mais frequência, nesse caso, né, que na absorção molecular. Ou seja, desvios da linearidade, no caso da lei de Lambert-Beer, provavelmente ocorrem com mais frequência do que na absorção molecular, que foi aquela que nós vimos na primeira parte do nosso curso, envolvendo a análise, por exemplo, de permanganato de potássio em solução. Né? Permanganato de potássio tem essa fórmula aqui, Km, que é o manganês, né? NO4, sólido, um sal. Ou dissolvido em água, né, que teria o aquoso aqui. Então, análises nunca devem ser baseadas em apenas medidas de um único padrão, assumindo-se que a lei de Lambert-Beer está sendo obedecida. Ainda, a produção de um vapor atômico envolve várias variáveis não controláveis, de modo que a absorbância de pelo menos uma solução padrão deve ser medida a cada momento que uma análise é realizada. O método de adição de padrões é usado extensivamente na espectrometria de absorção atômica, com o propósito de compensar as diferenças entre as composições dos padrões e dos desconhecidos, ou seja, do analito, que é aquela amostra que você pegou lá do seu objeto de estudo, seja seu rio, né, seja de um solo, por exemplo, fez um tratamento químico para obter a solução daquele sólido. Né? Então seria a amostra desconhecida ou analito. Então nós temos que usar o método, né, de adição de padrões, né, para a gente conseguir fazer uma análise quantitativa usando a espectrometria de absorção atômica. Vamos falar então, né, sobre o método de adição de padrões. Qual que é o propósito do método de adição de padrões que iremos aprender, que é importante para o curso e para a formação de vocês, e também provavelmente será cobrado, né? E já tem exercícios envolvendo esta parte e essa aplicação. A composição do padrão de calibração deve aproximar-se à composição da amostra a ser analisada. Então a nossa amostra, né, é o desconhecido, é o nosso analito. A matriz, estou definindo aqui as coisas, tá? Os termos. A matriz é tudo que está presente na amostra, mas que não corresponde ao analito. Tá? Então, você tem um analito, você quer investigar, por exemplo, lá uma amostra contendo sódio, por exemplo. Né? A matriz é tudo aquilo que vai estar no meio que não é sódio, como, por exemplo, SO4, íon sulfato, né? Íon, por exemplo, carbonato. Aí eu acho que eu não sei se aqui a carga é menos ou 2 menos, tá? Por exemplo, íons fosfato, né? E assim por diante. Então, aqui ó, PO4 3 menos, tá? Então, por exemplo, a absorbância de muitos complexos coloridos é reduzida na presença, ou seja, há uma diminuição da absorbância quando se tem íons sulfato e íons fosfato, uma vez que eles tendem a formar complexos não coloridos com íon metálico. Esse é o efeito de matriz. Então, nós temos que eliminar esse efeito de matriz, tá? Para nós visualizarmos apenas aquele átomo que estamos com interesse de analisar quantitativamente, via espectrometria de absorção atômica, usando o método de chama. Nesse caso, o efeito pode ser superado pela introdução nos padrões, né? Os padrões conhecidos, né? Padrões são soluções conhecidas, como nós já vimos, tá? São soluções conhecidas, soluções de concentração, de concentração conhecida,
Soluções de concentração conhecida. Por exemplo, né, contendo uma certa quantidade de sódio. Né? A gente vai saber que tem que ter certa quantidade de sódio ou de íon sódio. Então, nesse caso, o efeito pode ser superado pela introdução nos padrões. Nós teremos vários padrões com várias concentrações conhecidas de íon sódio, por exemplo, né? Com porções da matriz, contendo sulfato, fosfato, de modo a aproximar a quantidade encontrada nas amostras. Porém, para amostras complexas, como solos, minerais e cinzas de plantas, preparar tais padrões é extremamente difícil. Eu assumo porque não é fácil identificar quais serão as substâncias ou os íons, né, que darão esse efeito de matriz. Então, o método de adições de padrões pode ser útil para se contemplar esse efeito de matriz, né, no processo de análise quantitativa. Então vamos delinear em mais detalhes o método de adição de padrões. No método, vários incrementos de uma solução padrão são adicionados em alíquotas de mesmo tamanho contendo a amostra. A amostra, né? Então a amostra é o nosso desconhecido, né? É o nosso analito. Cada solução é diluída até um volume fixo antes de se medir a sua absorvância, né? Então, várias alíquotas de volume Vx da solução desconhecida de concentração Cx são transferidas para frascos volumétricos Vt. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui, por exemplo, um frasco de volume Vt, né, o volume completo dele. Esse frasco aqui, vamos chamar de frasco A, né, de A1, frasco A1, por exemplo. Acho que A não é uma boa ideia. Vamos pegar... Vamos pegar aqui frasco 1, né? Teremos aqui o frasco 2, né? Também de volume Vt. Então nós vamos pegar aqui então. Nós teremos aqui então o nosso frasco com nossa solução, né? Com a nossa solução, o analito, né? Vai ser o nosso analito aqui. Nosso analito. Então nós teremos Vt, nós vamos colocar 3 frascos de volume Vt. Temos um analito. Vamos lá. Então cada solução é diluída até um volume fixo antes de se medir sua absorvância. Então nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar aqui então o analito, né, uma certa quantidade Vx do analito, tá? Uma solução desconhecida, né, o volume da solução desconhecida, Vx, a gente sabe esse volume, e vamos pegar e vamos colocar nos frascos. No frasco 1, no frasco 2 e no frasco 3, né, o volume Vx, né? Sei lá, 5 ml, né? Mas esse analito tem, sei lá, 300 ml. A gente pega 5 ml e coloca no frasco 1, 2, 3, esse frasco tem Vt, né? É o volume. Então a gente acrescentou Vx aqui, a substância presente no analito, né, na forma diluída, nos frascos 1, 2 e 3. Digamos Vx seja, sei lá, né, 5 ml. Né? A gente adicionou 5 ml em cada um desses frascos Vt. Então, várias alíquotas de volume Vx, né, no caso aqui de 5 ml, da solução desconhecida, a gente não sabe a concentração, é concentração desconhecida, Cx, são transferidas, né, Cx, para frascos volumétricos de Vt, de volume Vt. Transferimos para esses 3. Se tiver 4, pode colocar mais um aqui, 5, quanto mais melhor. Né? Em cada um desses frascos é adicionado um volume Vs, né, conhecido, né, de concentração conhecida, né, da solução padrão, que é chamado de símbolos S. Né? Então a gente vai pegar aqui agora uma solução padrão, né? Um padrão, né? De volume o volume, vamos pegar um volume Vs, né? Esse que é o padrão externo, né?
externo. De concentração conhecida S, né? Então a gente vai pegar volumes, né, variáveis, sei lá, né? Vamos colocar aqui, sei lá, 1 ml, aqui 2 ml e aqui 3 ml, né, de VS. E a gente depois fez isso, né? Essa é a etapa 2, né? E 3, os reagentes coloridos são então adicionados e cada solução é diluída até o volume VT. Então a gente pega e coloca água até completarmos o nível aqui, ó, o nível VT, tá? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, o que a gente vai ter, né? Deixa eu ver aqui, isso. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o frasco 1 adicionado o nosso analito de volume VX, 5 ml do nosso analito e 1 ml da nossa solução de padrão externo. A solução de padrão externo é de concentração conhecida e o volume aqui é 1 ml dela. Depois a gente faz a mesma coisa para o frasco 2, colocando 5 ml do analito, que é o que nós queremos investigar, que a gente não sabe a concentração. Cx é desconhecido, né? A gente coloca o volume é conhecido, né, 5 ml aqui, e adiciona 2 ml do padrão externo. Depois adiciona novamente 5 ml do analito e coloca 3 ml do padrão externo e completa tudo com água. Pronto. Agora a gente vai usar isto daqui, tá, para fazer as medidas da absorbância. Vamos lá, né? Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter então, nós vamos medir então a absorbância de cada um desses 3 casos aqui, né? E vamos ter um gráfico assim, ó. Absorbância como função, né, do volume adicionado do nosso padrão externo. Então o volume vai ser de 1 ml, 2 ml e 3 ml, né? A gente vai medir a absorbância usando a espectrometria de absorção atômica. Feito isso, a gente passa uma curva aqui, né, e faz um ajuste da equação, né, y é igual a mx mais b, uma equação de primeiro grau, onde m é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Então nós teremos esse gráfico, né, obedecendo a lei de Lambert-Beer. Ele obedece, né, a absorbância é proporcional à concentração, né? Então vamos lá. Como a lei de Lambert-Beer é aditiva, a absorbância da solução então vai ser dado por isso, né? Mas isso aqui é detalhe, não precisa se preocupar. Mas no final a gente consegue deduzir esta equação, tá? Que a gente vai usar para a gente conseguir obter a concentração do nosso analito, né? A concentração Cx. Então Cx vai ser igual, lembrando daquela equação, né? Y é igual a mx mais b, né? Que é a equação da reta. Esse gráfico aqui, a gente está agora colocando ele aqui, né? Absorbância como função do volume, onde a equação que ajusta esses pontos é igual a mx mais b. Temos o volume S aqui no denominador, no eixo x. No eixo y a gente tem a absorbância, no eixo x o volume adicionado, né, do nosso padrão. Tá? A gente ajusta então essa curva, a gente vai conhecer o valor de M, a gente vai conhecer numericamente o valor de B, né? Com esse ajuste. Esses valores eu dou para vocês na hora da prova. Então a gente não sabe Cx, esse é o nosso propósito, a gente não sabe ele, a gente tem que obtê-lo. Então, sabendo agora, antes de mais nada, o que são esses termos dessa equação? De repente obter a concentração do analito, né? A concentração do analito. Cx é a concentração do analito, desconhecido. Vx, o volume da amostra adicionado em cada frasco, no caso do nosso exemplo, seria 5 ml. Né? CS é a concentração da solução padrão, né? Que é dado, né? A gente vai saber qual que é essa concentração. Né? Essa concentração ela é conhecida. Desculpa, CS é conhecido. Né? VS é o volume da solução padrão adicionado em cada frasco. Né? Esse VS aqui, né? A gente viu lá, nesse caso aqui, por exemplo, né? 1, 2 e 3. E VT é o volume total dos frascos adicionados, frascos que contêm as soluções finais. VT,
né, que a gente já falou aqui que é VT. M é o coeficiente angular da reta, que é o M aqui, né? E B, coeficiente linear da reta, equação de primeiro grau. Tá? Então, com esses dados aqui, ó, sabendo B, conhecendo B, que é me dado aqui pela regressão do nosso ajuste linear, né? Da nossa regressão do ajuste, regressão a ajuste linear. Tá? Os pontos, né? A gente tem que ter uma reta que passa da melhor forma entre esses pontos, né? Que relacionam o volume do nosso padrão adicionado como função da absorvância e vice-versa. Então, nós sabemos B, sabemos M, que é o coeficiente angular, B, o coeficiente linear, a gente conhece a concentração do nosso padrão, que é o CS, conhecemos o volume também, né, do nosso analito, né, que é esse valor aqui, que é 5 ml. Então, com esses dados, né, a gente consegue obter o valor de Cx simplesmente jogando os valores direto na fórmula. Então esse é o método de adição de padrões que é fundamental para análises quantitativas usando-se a espectrometria de absorção atômica.